Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal e leia meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. E se você já é inscrito aqui no canal, saiba que agora você pode se tornar um membro do canal. Como membro, você apoia o canal ao mesmo tempo que se abrem as portas para que você possa se aprofundar nos assuntos abordados nos vídeos. Mas sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. Tikal, a cidade das pirâmides. No alvorecer do século I da nossa era, enquanto Jesus propagava suas ideias na região do Levante e a Rota da Seda começava a conectar a Eurásia, na Mesoamérica os maias começavam a erguer Tikal, a cidade das pirâmides. Diferentemente das futuras civilizações asteca ou inca, e a exemplo dos sumérios e gregos, a civilização maia se organizava por meio de cidades-estados independentes, as quais costumavam construir alianças e desenvolver fortes rivalidades entre si, de forma que Tikal, ao longo da sua história, estaria frequentemente envolvida em conflitos bélicos. No futuro, ela viria a se tornar uma das maiores cidades da Mesoamérica, dominaria as terras baixas dos maias e desenvolveria forte influência cultural, política, econômica e militar por toda a região, conforme se vê nas diversas inscrições que esses povos nos deixaram. Tikal viveu o seu apogeu entre 200 e 900 da nossa era, durante o período clássico da cronologia da Mesoamérica, e a construção do seu belo conjunto arquitetural se deu entre os séculos 3 e 9. Escavações arqueológicas identificaram que, na sequência desse período, se acumularam depósitos que indicam ter havido incêndios em alguns edifícios usados pelas camadas mais abastadas da cidade. E na sequência dessa época, verificou-se um gradual declínio populacional até o completo abandono de Tikal, já no final do século X. Quando os espanhóis chegaram no século XVI, a cidade já estava abandonada e tomada pela floresta. As expedições científicas a Tikal tiveram início em 1848, e após um período de paralisação nas escavações, os esforços arqueológicos foram retomados em 1950 e prosseguiram continuamente até os dias de hoje. As estimativas populacionais dão conta que, no seu auge, Tikal deve ter tido uma população de cerca de 150 mil habitantes, aproximadamente. Uma lista de governantes de Tikal enumera 33 reis, que governaram durante 880 anos, cujo fundador encontra-se associado ao ano 60 da nossa era e o último governante ao ano 889. Diferente de Chichén Itzá ou de Teotihuacán, onde as ruínas encontram-se aglomeradas numa área delimitada, as milhares de ruínas de Tikal encontram-se espalhadas em uma área muito grande e são acessíveis por meio de trilhas através da mata. No sítio arqueológico de Tikal foram encontrados vários estádios para a prática do tradicional e ritualístico jogo de bola mesoamericano e uma grande quantidade de templos. Os templos principais apresentam-se na forma de pirâmides e são conhecidos como templos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O templo 4 é o mais alto de todos, com 70 metros de altura. O templo 5 é o segundo mais alto, com 57 metros de altura. O templo 1, também chamado de Templo do Grande Jaguar, construído entre 740 e 750,
possui 47 metros de altura e abriga no seu topo a tumba do último governante de Tikal. Em Tikal encontram-se alguns complexos de pirâmides gêmeas. Estas variavam em tamanho, mas eram constituídas por duas pirâmides voltadas uma para a outra, alinhadas sobre o eixo leste-oeste. Algumas pirâmides apresentam topo achatado e escadarias nos seus quatro lados. O calcário usado nas construções locais foi extraído da própria região, e as depressões formadas em decorrência da extração das pedras para a construção foram impermeabilizadas e usadas como reservatórios d'água, juntamente com outras depressões naturais que também foram impermeabilizadas. Toda a área de Tikal pode alcançar cerca de 125 km², e só a área residencial de Tikal cobre cerca de 60 km², muitos dos quais ainda sequer foram mapeados ou escavados. Por outro lado, os 16 km² referentes à área em torno do núcleo central têm sido constantemente pesquisados. Evidências arqueológicas indicam ter havido uma intensa relação entre Tikal e Teotihuacan. Um dos edifícios encontrados em Tikal, datado do ano 200, revelou características que levaram os arqueólogos a interpretá-lo como tendo funcionado como uma espécie de embaixada de Teotihuacan. Ao que tudo indica, essas duas cidades tiveram um relacionamento bastante intenso durante boa parte dos séculos 3 e 4. Durante essa época, parece ter existido um setor de Tikal que parece ter sido habitado por pessoas bastante familiarizadas com a cultura e as tradições de Teotihuacan, como se fosse uma colônia, com identidade e religião própria de Teotihuacan. Pesquisas recentes demonstram que Teotihuacan também chegou a abrigar o que parece ter sido uma colônia maia, o que dá bem o tom da forte proximidade que havia entre as sociedades dessas duas proeminentes cidades. Mas, no final do século IV, alguma coisa aconteceu e houve uma mudança abrupta na condução da relação entre esses dois importantes centros mesoamericanos, a qual evoluiu para uma brutal violência. Primeiro, Teotihuacan massacrou a população e a representação maia local, destruiu as suas construções e, na sequência, conquistou Tikal, onde um rei, ainda criança, foi empossado. As pesquisas arqueológicas que estão investigando esses eventos ainda encontram-se em curso, de forma que desconhecemos os motivos pelo qual essas duas antigas potências mesoamericanas abandonaram os laços de amizade e assumiram posturas tão beligerantes. Uma curiosidade da cultura pop sobre Tikal é o fato de que um dos filmes da franquia Star Wars teve uma cena filmada a partir do alto de uma das suas pirâmides, mais especificamente no topo do Templo 4, a pirâmide com 70 metros de altura. O Império Romano no século I da nossa era. Enquanto os maias davam início ao esforço de construção de Tikal, do outro lado do Atlântico, no ano 79 da nossa era, o vulcão Vesúvio, localizado na Península Itálica a pouco mais de 200 quilômetros de Roma, entrou em erupção. Na manhã do dia 24 de agosto daquele ano, os primeiros abalos aconteceram e, no início da tarde, irrompeu uma chuva tóxica e corrosiva de cinzas, rochas e detritos sobre a cidade de Pompeia. Uma nuvem mortal de cinzas e fumaças foi expelida a uma altura superior a 30 quilômetros, cuspindo cerca de 1,5 milhões de toneladas de lavas e rochas por segundo. Estudos recentes indicam que em menos de 17 minutos, o fluxo de gás incrivelmente quente composto por cinzas, rochas e matéria vulcânica expelida pelo Vesúvio sufocou e matou a maior parte das vítimas. No fim da tarde, já era grande o número de mortos. Boa parte das construções já tinham desabado e as ruas encontravam-se tomadas por cinzas quando o Vesúvio começou a expelir lava, a qual manteve-se próxima à base do vulcão e não alcançou Pompeia. Essa foi uma das mais catastróficas erupções vulcânicas de todos os tempos,
com diversas cidades sendo atingidas, sendo que Pompeia e Herculano foram completamente destruídas. Embora seja estimado que cerca de 16 mil pessoas tenham morrido só em Pompeia e em Herculano, escavações que começaram em 1860 encontraram pouco mais de 1.000 corpos de vítimas petrificadas. Na época da erupção do Vesúvio, o imperador de Roma era Tito, o qual inaugurou o Coliseu Romano no ano seguinte à erupção do vulcão, uma década depois que a construção tinha sido iniciada. A hipótese mais aceita para a origem do nome Coliseu sugere que ele foi erguido em um local onde havia o Colosso de Nero, uma gigantesca estátua de bronze de 35 metros de altura que retratava o imperador Nero, que havia mandado erguê-la. A inauguração do Coliseu contou com a realização de 100 dias de jogos, com atrações que incluíram execuções, encenações de batalhas navais, lutas, combates de gladiadores e caça de animais, oportunidade na qual estima-se que tenham morrido cerca de 2.000 pessoas e 9.000 animais. O Coliseu de Roma é o maior anfiteatro do mundo, com 45 metros de altura, construído com concreto, pedra, mármore e ladrilho. Sua arena interna media 87,5 por 55 metros e foi construído com piso em madeira, sobre o qual era espalhada areia. O Coliseu recebia um público médio de 65 mil pessoas, embora estima-se que pudesse comportar até 80 mil pessoas. Até a Idade Média, a arena serviria de palco para combates envolvendo feras, gladiadores, espetáculos de simulações de batalhas, execuções, caçadas de animais selvagens e encenações variadas. Mas no século I, o Império Romano ainda consolidava sua unidade política e social, cujos parâmetros institucionais seriam herdados pelos europeus do futuro. Ao longo do século I, o Império Romano afirmou seu poder imperial e se expandiu continuamente, alcançando todas as terras no entorno do Mediterrâneo, a Anatólia e o Oriente Médio, além de regiões do leste da Europa, da Península Ibérica e o sul da Grã-Bretanha. Roma passou a dominar toda a região da costa mediterrânea, praticamente toda a Europa Ocidental, além da navegação e das ilhas no Mediterrâneo. Enquanto isso, os cristãos figuravam como uma pequena seita judaica instalada na região oriental do Império. E ao longo do século I, a seita judaica dos cristãos, compostas essencialmente por pessoas das camadas menos abatadas, cresceu em tamanho e começou a divergir dos preceitos judaicos. Por uma somatória de motivos, na segunda metade do século I, assumir a fé cristã passou a representar grandes riscos, uma vez que os cristãos se tornaram alvos frequentes de perseguições e repressões. Essa violência contra os cristãos se prolongaria ao longo dos séculos seguintes, patrocinada pelo Império Romano, que alternava entre períodos de intensificação e de afrouxamento na repressão, de acordo com as convicções políticas, religiosas e pessoais dos imperadores que se sucederiam. Mas, ao fim do século I da nossa era, a vida dos primeiros cristãos não estava sendo nada fácil. O Oriente Médio, no século II da nossa era. Enquanto o Império Romano consolidava o poder imperial nas suas regiões orientais, nas antigas regiões do Vale do Indo, era o Império Kushana que predominava. Essa foi uma nação de cultura e religião hindu, herdeira dos padrões védicos, que haviam se formado por volta do ano 30 da nossa era e perduraria até 375, mas que na época do ano 100 atingia o seu apogeu. O império foi criado por um povo Kushan, o qual parece descender dos Yueks, um antigo povo descrito pela primeira vez na literatura chinesa como pastores nômades, os quais são frequentemente associados pelos cientistas modernos aos Tolkarianos.
O Império Kushana desenvolveu relações formais com o Império Romano, com o Império Parta e com a China, muito em função da sua privilegiada posição geográfica, que permitia a atuação como importante ponto de conexão entre o Ocidente e o Oriente. Chama a atenção o fato de que, na primeira metade do século II, os Kushanos desenvolveram uma intensa produção artística de influência grega, ao mesmo tempo em que promoveram a religião budista. Como resultado, o budismo iniciou uma forte dispersão pela Ásia Central, a partir dessa época, a qual o impulsionaria na sequência para um posterior avanço em direção à China e às demais regiões do Oriente da Ásia. Enquanto isso, na segunda metade do século II da nossa era, a China testemunhava a dinastia Han começar a declinar em consequência de disputas entre os clãs da nobreza, rebeliões e revoltas populares e invasões dos mongóis ao norte. Como resultado, a dinastia Han acabou perdendo o controle da situação por volta de 220, quando 3 reinos distintos se formaram e tentaram manter a hegemonia na região, uma vez que cada um desses 3 reinos era governado por imperadores que reivindicavam a legítima sucessão da dinastia Han. Esse período de mais de meio século, chamado de Período dos 3 Reinos, foi marcado por um aumento no poder das grandes famílias e uma respectiva descentralização do Estado chinês, a qual havia sido conquistado durante as dinastias Qin e Han. Na sequência dos fatos, emergiu a dinastia Jin, mas esse ainda seria um período de intensas convulsões sociais, de fortes disputas entre as famílias nobres, de sucessivas invasões estrangeiras e de uma crescente fragmentação do território chinês. O avanço humano sobre as ilhas da Polinésia. No século III da nossa era, enquanto a China atravessava um período de fortes turbulências, que Roma se fortalecia e que os maias inauguravam um período clássico da sua história, a dispersão humana sobre o globo prosperava na última fronteira na qual ela havia avançado, as remotas ilhas do longínquo arquipélago da Polinésia. O avanço sobre as ilhas do Pacífico havia começado pela Indonésia, de onde seguiu para a Nova Guiné, até alcançar o arquipélago Bismarck, que foi o ponto de partida para a conquista de toda a Polinésia. As evidências demonstram que a dispersão humana já tinha alcançado, por volta de 31 mil anos antes do presente, as ilhas do arquipélago Bismarck. Nessa época, o nível dos oceanos era cerca de 150 metros mais baixo do que atualmente, de forma que essa longa jornada não deve ter envolvido grandes travessias oceânicas, mas sim infindáveis caminhadas, as quais consumiram dezenas de milhares de anos. Já ao fim da última glaciação, por volta de 10.000 AEC, os habitantes da Nova Guiné começaram a desenvolver as práticas agrícolas, numa época em que o nível dos mares já tinha se elevado por todo o planeta. Mas as populações dessas regiões acabaram se tornando hábeis navegadores e começaram a navegar entre as ilhas próximas, de forma que a agricultura começou gradativamente a se expandir para as ilhas adjacentes. Dessa forma, as ilhas Bismarck, onde a agricultura passou a ser praticada, testemunharam o surgimento da cultura lapita, em algum momento entre 3.500 e 3.000 AEC. Ao mesmo tempo em que a cultura lapita floresceu, populações de asiáticos agricultores falantes de uma língua austronésia e saídos do litoral do sul da China começaram a chegar em Taiwan. E um milênio mais tarde, esses asiáticos também começaram a chegar às ilhas Sulawesi, nas Filipinas e no Timor. E, por volta de 1500 AEC, esses asiáticos também começaram a chegar à Nova Guiné. Mas os lapitas das ilhas Bismarck
que também falavam uma língua austronésia, se tornaram audaciosos exploradores marítimos, de forma que começaram a navegar cada vez para mais longe. E ao mesmo tempo em que os asiáticos começaram a chegar na Nova Guiné, os lapitas começaram a povoar as Ilhas Salomão, Vanuatu, Ilhas Fiji e Nova Caledônia. E na sequência, eles seguiram para Tonga, Samoa e Pitcairn e Henderson. E por volta do século I da nossa era, Madagascar, na porção mais ocidental. Os lapitas colonizaram essas ilhas levando a bordo bananas, tubérculos, cães, porcos, galinhas, cerâmicas e sementes. Nas ilhas em que se assentavam, eles construíam casas sobre palafitas, plantavam hortas e complementavam a alimentação praticando a pesca. Entre 1500 AEC, as populações das diversas ilhas começaram a desenvolver uma evolução cultural com relativa autonomia, de forma que particularidades começaram a surgir em cada ilha. Como resultado, as populações das ilhas do Pacífico se diversificaram e se desmembraram de tal forma que deram origem aos polinésios, um conjunto de grupos étnico-linguísticos habitantes das ilhas da Polinésia, que compartilhavam de uma cultura marítima comum. Mais tarde, esses polinésios continuariam navegando na direção do Sol nascente e alcançariam, já na nossa era, as Ilhas Cooks, Wallis e Futuna, Rapa Nui e Havaí. Há um debate entre os cientistas sobre se esses exploradores polinésios teriam feito algum tipo de planejamento ou se eles simplesmente navegaram rumo ao desconhecido. Mas qualquer que seja o caso, o fato é que, por volta do século III da nossa era, os polinésios mantinham um movimentado fluxo marítimo, que incluía contatos e trocas entre as populações das diferentes ilhas. Mas eles também empreendiam longas jornadas, navegando em céu aberto, sendo levados pelas correntes e se orientando exclusivamente pelas estrelas, motivados por razões que ignoramos. Nessa época, os polinésios já ocupavam um grande número de ilhas, dispersas por uma enorme parte do planeta, que se estendia desde a distante ilha de Madagascar, no ocidente, até as remotas ilhas Pitcairn, no Oriente. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de número 88 daqui do canal e o último vídeo do ano de 2022. Espero que tenha gostado, te desejo um ótimo período de festas e voltamos no ano que vem, com muita coisa nova e diferente por aí. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se você quiser apoiar o canal e ao mesmo tempo se aprofundar nos assuntos tratados nos vídeos, então torne-se membro e escolha uma entre as 3 opções de assinatura. Então valeu, galera, uma boa semana pra gente, excelentes festas, aquele abraço e até o próximo vídeo!